vamos em frente nessa pequena lista aí de temas que, como diz a Maria Lúcia, são angustiantes, porque a gente só pega o tema, só dá uma cutucada e vai embora, né? Quer dizer, vejam, nessa listinha aí de 1 a 10, o sistema não permite, né? Que é uma atribuição assim, de autoridade a um sistema que não passa de um meio. O sistema é programado, quem programou, né? Quem programou é que permite ou não permite, não é? Uma inversão meio-fim, né? A questão da dádiva, a do Creative Commons, a do Copyleft, que é uma iniciativa mais recente e revolucionária. A gente vai ouvir falar muito mais ainda dessa iniciativa, não é? E a ciência? O que é a criação na ciência? Em termos individuais, pessoais, isolado, cada vez a gente vê menos sentido nisso. Quem ganha um prêmio aí, tudo, né? Trabalha num laboratório, ele não passa de um... Quer dizer, não passa, ele é um representante daquilo que está sendo feito, mas ele não está fazendo aquilo trancado na sua sala, sozinho, isolado, tendo ideias brilhantes, né? Sozinho. O Pierre Levy, no livro As Tecnologias... Não, no livro A Inteligência Coletiva, ele fundamenta isso daí. Ele diz, eu estou aqui escrevendo esse livro? Não sou eu que estou aqui escrevendo esse livro. Eu estou aqui com o meu computador, estou ligado em rede, estou consultando aqui, ali, acolá. Então, ele cria uma expressão, ele diz, sou eu e a minha ecologia cognitiva. Ecologia cognitiva é uma expressão do Levy, né? O Ortega falava de minha circunstância, né? Eu sou eu e minha circunstância, é a expressão do Ortega. A circunstância hoje é essa ecologia tecnológica, né? E a gente não consegue mais produzir fora disso. Você pode dizer que consegue, por teimosia, mas não é... Não, por teimosia eu estou disposto a provar que eu consigo escrever sem computador e sem nada, né? Mas isso é uma reaçãozinha, até certo ponto infantil, de dizer que não precisa, quando na realidade eu quero mais usar, né? Agora, mantendo a minha consciência, né? Mantendo a consciência de que eu uso o equipamento. O equipamento é um meio para mim. Mas por que recusar esse meio? Né? Então, a colaboração é a regra hoje. O trabalho é colaboração, né? E a questão do significado, da construção do significado que se dá sempre misturando relações de diferentes naturezas, porque a gente não constrói o significado de coisa alguma homogeneamente, quer dizer, construir o significado de algo buscando laços, ligações com outras coisas, mas só dentro da mesma matéria, não. Isso aqui, os laços misturam, eu construo um significado a partir de relações com coisas de diferentes áreas. Não há na rede, e aí podem pensar na rede www, eu digo, na rede de significados de um modo geral, não há centros assim, que sejam estritamente disciplinares. Há olhares sobre nós que são olhares disciplinares. Eu olho e só vejo coisas da minha disciplina. Mas quem se dispuser a olhar vai ver em cada coisa significativa uma mistura natural, mistura de tudo, né? A elaboração é cada vez mais fundamental. A gente não consegue produzir isolado numa disciplina, ou muito menos isolado dentro dessa disciplina, você individualmente, como pessoa, né? As narrativas, que são o instrumento para a gente construir o significado, as narrativas, elas são cada vez mais abrangentes, alegóricas, metafóricas, né? As narrativas são cada vez mais
assim, complexas, mas distantes da narrativa binária do tipo bem, mal, certo, errado. Não é? Quando a gente tem uma meta que tem significado para a gente, tem um projeto, né? Esse projeto, cada vez menos, tem um sentido estritamente pessoal, cada vez mais há uma mistura do pessoal com o coletivo. É muito difícil, qualquer um de nós, a qualquer instante, agora aqui, né, eu perguntar para o Samuel, para ele falar de um projeto que ele tem e que é estritamente dele, pessoal, que não envolve mais ninguém. Eu duvido que ele consiga me dizer. Porque é difícil, você não faz nada sozinho, você não está sozinho no mundo, não é que tem que ser casado, isso, aquilo, mas você tem relações, vínculos, né? Laços, ninguém se constitui sem laços. Nunca você está num projeto que é assim, sou eu e o resto não existe, né? Então, essa articulação pessoal, coletivo, cada vez torna mais assim, caricata a ideia de um autor isoladamente trancado num porão, produzindo coisas que nunca ninguém pensou, né? Que é o extremo Deus. E cuidado, repito, para não ir para o extremo oposto de dizer a gente não passa de um misturador de coisas que já existem, né? A criação, a criatividade, a autoria, aí se imbrica com a autoridade no sentido de criação de ordem ou de iniciação de algo a partir de coisas que já existem, que é associada à ideia de autoridade. Hoje se fala até, quando o tema é esse, a criação, né, na ciência, de autoplágio. Já ouviram falar dessa expressão? Autoplágio, né? Nós temos aqui, eu, Laerte, um amigo comum que publicou 2 livros, né? Um eu trouxe, o outro eu nem trouxe porque o volume estava grande, mas os 2 livros é de um mesmo colega nosso, o Marcelo Krokowski, né? Que fez o doutorado aqui. E um é uma preparação espiritual e o outro é um livro mesmo, né? Quando o Marcelo chegou o tema era a autoria e o plágio, e ele estava muito preocupado com o plágio em sentido estrito, o roubo, né? O cara copia, o aluno copia um monte de coisa e põe como se fosse dele, né? Ou essa parte de falsificação, assim, tudo. E aí cheio de regras para impedir isso, regras para citar direito, regras para isso, para aquilo. Falei, Marcelo, então, você já conhece tanto dessas coisas que faz um manualzinho para ajudar os alunos a não cometer esses deslizes, mas como um manual, que é esse livro. Um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores. Então, isso é a parte fácil de resolver, né? Olha, não faz essa besteira e são erros, né? Erros ou simplesmente furto, coisa assim, diz, não, isso é proibido, por mais evidente que seja. Mas depois vamos falar sério, vamos ver as dificuldades, né? Dificuldades com a ideia de autoria hoje, sobretudo na ciência. Aí que foi o trabalho dele mesmo de doutorado e que resultou nesse 2º livro. É o primeiro doutorado que viraram 2 livros, né? Um saiu logo e o outro saiu depois que ele acabou, claro, né? Que é sobre essa complexidade da ideia de autoria. E você vê assim, falar de autoplágio é um autor se copiando. Como é que é autoplágio? Como é que vocês imaginam que seja? O que é isso? Muitos artigos. Ter uma ideia e ficar reproduzindo em muitos artigos, mas isso daí pode ser considerado um estilo. Autoplágio para mim é estilo, tem uma grande interface com estilo. Eu leio uma coisa de um autor, né? Eu digo, pô, isso é coisa do Ortega, isso é coisa da Hannah Arendt, né? Isso é coisa do Bobbio, porque as pessoas amadurecem, reescrevem coisas, né? Escrevem, reiteram. E quanto mais a figura se consolida como intelectual, assim, mais é fácil de você localizar e daqui a pouco você vai dizer que ele está se copiando, porque ele diz sempre a mesma coisa. Isso é coerência, isso é estilo, né? Então,
Ah, não, mas é assim, ele publicou um artigo aqui e depois mudou só o título e publicou acolá, querendo dizer que é outra coisa, que é outro artigo para poder contabilizar vários artigos por ano. Aí sim, isso é uma bobagem, né? Mas a bobagem já começa na quantificação exigida pela universidade. Essa é a grande bobagem, né? Você tem que produzir tantos artigos, independente do que você está dizendo. Não importa o que você está dizendo. Se o que você está dizendo é importante, não é? Agora, escreve bastante. Isso leva a esse desvio que é essa reprodução e reprodução e reprodução. Mas reiterar ideias, isso faz parte de uma produção que se consolida, de uma pessoa que amadurece e do próprio estilo da pessoa, não é? O estilo inclui temas e formas, não é só forma, né? A forma, o tema, o modo de tratamento, né? Então, essas questões são muito mais complexas, não é? Eu acho que aí, resumindo tudo, a gente teria a palavra do Kant como uma palavra fundamental para fechar essa conversa, que é assim: a intenção é que decide se uma ação é ética ou não é. Você pode estar fazendo supostamente um bem, mas se não for essa a sua intenção, isso não é uma ação eticamente, né, desejável, né? Uma ação que tem um sentido ético. Se você está fazendo um bem por acaso, né, você nem está ligado naquilo. Então, a intenção de roubar um texto, a intenção de copiar e não citar, essa intenção que é a parte problemática. Agora, copiar, citar, não está excessivamente preocupado em copiar linha por linha. Às vezes dá um trabalhão você copiar, traduzir, pôr a referência completa. Você diz, mas Kant no livro tal falou, aí você diz com as suas palavras, isso não é plágio, isso não é nada, isso é maturidade sua. Você não precisa colocar ali o texto do Kant em alemão, porque tem que ser em alemão, né? Senão já é tradução, já tem problema. Esse rigor formal assim, não é? Isso é o menos importante. O mais importante é qual é a sua intenção. As ideias que a gente compõe sobre qualquer assunto, esse é um tema importante, inclusive para a escola básica. Mas qualquer feixe de ideias que a gente tem, não é? Essas ideias decorrem assim de um elenco pequeno, em geral pequeno, de ideias fundamentais, não é? Um sistema, uma sistematização de ideias, por mais complexa que seja, decorre de um pequeno conjunto de ideias fundamentais em qualquer assunto. E quando a gente se atém a essas ideias fundamentais, parece que todo mundo está falando a mesma coisa. Cada um com a sua voz, com a sua palavra, mas parece muito, né, parecido, é tudo muito parecido. Isso não é plágio, isso é você estar num terreno que é o terreno do fundamento, não é? Isso não tem que ser evitado, isso tem que ser fomentado. Por que a gente pega um livro do ensino médio e a gente que está aqui, tudo adulto, maior, vacinado, às vezes se sente incompetente diante de um livro do ensino médio, né? Diz, puxa vida, eu não passaria no vestibular, né, hoje. Se fosse ter que responder a isso daí, eu não passaria, né? Porque o ensino médio, a educação básica, que acaba no ensino médio, esqueceu completamente do que é fundamental e adora uma novidadezinha aqui em cima, né, muito mais florida, sem o fundamento, e isso você vai tendo penduricalhos e penduricalhos e penduricalhos de coisas sem o fundamento, né? Agora, quando você vem para o fundamento, isso se irradia por qualquer conjunto de ideias que você tem, então está todo mundo falando das mesmas coisas aí. A criação está no roteiro. Gente, alguém hoje está fazendo, quer dizer, já houve pelo menos umas 3 séries ou filmes sobre a vida do Pablo Escobar, né? Não é isso? Tem uma nova agora e tudo, né?
A vida está aí, está nos documentos, está conhecido. O que tem diferente cada uma dessas séries ou filmes é o roteirista, o modo do cara contar a história, a criação está ali. Não é no conteúdo em si, não, ele nasceu tal ano, morreu tal ano, roubou isso, fez aquilo, não sei o que lá. Não é esse o ponto, a criação está na narrativa, na história que se conta, né? No modo de contar a história. Não é? É aí que a gente está criando, mas partilhando essas ideias fundamentais. Isso é um desafio para quem trabalha com a educação básica, né? Conseguir se ater ao que é fundamental, nas diversas disciplinas, em todas as disciplinas. Porque a tentação de ir lá para frente e ficar citando Foucault, e citando isso, e citando aquilo, a árvore de lá para frente, né? E tudo bem referenciado e tudo, mas sem esse enraizamento no fundamento, a tentação é grande, é muito chique, né? Você escrever uma tese ou uma dissertação em que uma bibliografia incrível, né? Uma parte formal extremamente bem elaborada, né? Do ponto de vista formal, mas quando você espreme tudo e vai no nível assim do conteúdo das ideias fundamentais, ou você não consegue ver, ou as ideias são bem simplesinhas, né? Bem simplesinhas, que não justificavam aquela parafernália lá em cima, né? E o espaço para criar... As ideias fundamentais são os elementos para a gente criar. Claro que todos estamos bebendo nas mesmas fontes, ainda que essas fontes sejam muitas vezes viciadas. Por exemplo, são fontes ocidentais. Há uma briga enorme dentro de um curso de filosofia bem consolidado, excelente como o da USP, em se aceitar a filosofia oriental, ou até o rótulo, filosofia oriental, diz isso não existe. Filosofia é do Ocidente, né? Então é uma dificuldade até de lidar com isso. Agora, quando se vai para o nível das ideias, como é fácil você, no nível do fundamento, tropeçar em filosofias orientais, né? Ou tropeçar ou ver a mistura do que se pensa de um lado ou do que se pensa do outro. O Gardner, Howard Gardner, que é um psicólogo americano que fez um auê danado aqui do nosso lado, com aquela história das inteligências múltiplas, né? Ele diz assim que os Estados Unidos, né? O país dele e tudo, né? Tem 3 grandes problemas educacionais. 3 problemas educacionais dos Estados Unidos, diz o Gardner, no livro, né? As inteligências múltiplas. Isso é coisa do Gardner, né? Os 3 grandes problemas são westismo, bestismo e testismo. Com essas palavras mesmo, né? Westismo, bestismo e testismo. São os 3 problemas da educação americana, né? O westismo é justamente isso, ele diz, olha, aqui qualquer coisa que você vai estudar, você começa, é o pensamento ocidental, antes disso, né, não existe nada, ou não existe o outro lado da questão, né? Então, a filosofia ocidental é tudo do lado de cá, não há uma abertura mínima. O bestismo, a gente já viu aqui, é a questão de que o que importa é ser the best, né? Não interessa se isso tem valor ou não, mas eu sou o melhor. E o testismo é a supervalorização, na visão dele, do teste nos sistemas de avaliação americano, né? Todos os sistemas de avaliação, assim, todos, né? A força está nos testes, e ele diz que os testes são insuficientes como instrumento de avaliação.
Eu diria que esse daqui é o mais fraco dos 3 argumentos, né? O testismo. Porque, na verdade, o provismo também seria o mesmo problema. O problema, a prova escrita, né? A prova discursiva, né? Seria igualmente problemática. O problema não é o testismo, o problema é a gente resumir os instrumentos de avaliação a um só, seja qual for. Avaliar uma pessoa, uma escola, avaliar uma instituição, a avaliação sempre pressupõe um espectro de instrumentos. Os velhos, antigos, falavam tem que ter exame oral e exame escrito, porque eram 2 coisas diferentes que avaliavam. O exame oral hoje quase que caducou, só em dissertação, mestrado, concurso, né, que tem prova oral, fora disso não tem, mas o que se pôs na escola? Só prova escrita? Pode ser na forma de teste ou não, mas só prova não basta para avaliar. Você precisa de um espectro de instrumentos. Nenhuma avaliação séria pode dispensar uma entrevista, uma conversa, olhando nos olhos. Pode ser por Skype ou o que for, mas tem que ser. Não pode ser só prova, o momento da prova, né? Então, a crítica que ele faz ao testismo, só teste, na verdade, a gente pode interpretar assim, a avaliar por um único instrumento. Teste, que seja, mas se for outro também será ruim, né? Você precisa sempre de uma combinação de instrumentos para poder enxergar uma pessoa, uma instituição, né? Uma combinação de instrumentos de avaliação. Mas essa perspectiva, assim, westista, né, é bem lembrado aí por ele como um problema. Então, no fundo, é isso, nessa questão da autoria em ambientes impregnados assim, por tecnologia, nós temos uma série de questões novas eu quero dizer do século XX, não nova de ontem ou de hoje. O Marcel Mauss é 1927, né? E de lá, com a ideia de dádiva, né? E de lá para cá, esses problemas com a atribuição de valor ao conhecimento, ou mesmo às mercadorias, porque o Marx tem uma teoria do valor, não é? No Capital, que foi massacrada, assim, quase que reduzida a nada pelas tecnologias. Esse ambiente de tecnologia fez as teorias do valor do marxismo caducarem. Sobrou pouca coisa, sobrou alguma coisa, mas sobrou pouca coisa, né? Por quê? Porque o tempo era uma variável decisiva na atribuição de valor de uma mercadoria agrícola, por exemplo, né? A produção de um saco de milho, a produção de um saco de arroz. O que levou mais tempo para produzir? O que levou mais tempo para produzir, eu tenho que cobrar mais. Tem mais trabalho ali e aí tem que valer mais, não é? Hoje, a questão que se coloca é, diante de uma determinada tarefa, quem consegue realizar essa tarefa em menos tempo, cobra mais. Você tem um trabalho para fazer, alguém vai levar um mês para fazer esse trabalho, cobra uma coisinha. Outro te diz, eu faço para amanhã. Aí ele cobra muito mais e eu quero porque é amanhã. Isso é uma subversão no valor do trabalho.